Boa tarde a todos. Meu nome é Filipe Alves, sou diretor do Jornal Económico e gostava de agradecer o convite da APDC para estar presente neste evento e gostava ainda de saudar os nossos oradores, a começar pelo Pedro Garcia, cofundador da MOVE, à minha direita, Mariana Gomes, cofundadora da MUB Cargo, e o Álvaro Pinto, cofundador da Aptoide. Esta conversa vai decorrer durante cerca de uma hora e vamos, no fundo, tentar perceber aqui o que é que levou estes jovens empresários, acho que posso chamar-me jovens empresários, optarem por uma vida de empreendedorismo, por uma vida de criação de novos projetos e não tanto por aquele emprego tradicional, seguro, das 9 às 5. É precisamente esta questão que eu gostava de começar por fazer, ou seja, o que é que vos levou a entrarem nestas andanças, como é que surgiu a ideia de negócio, qual foi o problema que tentaram resolver e quais foram os desafios que tiveram que superar. Isto são muitas perguntas, mas vamos começar. Aqui pelo Pedro. Sim. Olá a todos, muito boa tarde e obrigado também à APDC pelo convite em estar aqui e poder partilhar a minha experiência de empreendedor. Uma experiência que começou há, podemos dizer, 7 meses, mais coisa menos coisa em janeiro, mas também, se calhar também já começou antes, porque antes disso eu tirei o Lisbon MBA com os meus 2 cofundadores e, portanto, a experiência começa aí. A ideia surge, portanto, nós, parte do programa do Lisbon MBA fazemos uma parte do programa no MIT. Nós estivemos no MIT em Boston e aí nós fomos injetados, vá lá, com a cultura do empreendedorismo. E, entretanto, nós os 3 fizemos grupo em algumas cadeiras e, portanto, sentimos que trabalhávamos bem, colmatávamos as falhas uns dos outros. E, portanto, no regresso, eu faço o meu Summer Internship do Lisbon MBA na EDP Distribuição para falar sobre blockchain e como é que o blockchain poderia ajudar os futuros desafios da EDP Distribuição. Daí surgem um conjunto de ideias essas que estavam ligadas, uma delas era precisamente ligada à questão da mobilidade elétrica. Haviam outras também, da parte de distribuição descentralizada de energia, que nós também pensámos, fizemos as contas, não valia a pena e pivotámos, que é a palavra que nós mais usámos nos últimos meses. Fomos sempre pivotando à procura da ideia perfeita. E depois passámos para esta questão da mobilidade elétrica. Aí nós desenvolvemos parte da startup durante o curso do MBA. Terminámos o MBA em dezembro, em janeiro começámos a trabalhar na startup full-time. Desde aí tem sido uma aventura em que nenhum dia é igual. Nós, em fevereiro, fizemos o primeiro concurso internacional em Madrid com a Porsche Connector. Fomos, obviamente, com o intuito de ganhar, mas também conhecendo as nossas limitações, ganhámos. Acabámos por não trabalhar com eles porque, lá está, porque o empreendedor, vocês de certeza também devem ter experiências semelhantes, muitas vezes abrem-nos uma porta que não é uma porta, é um buraco, e então o equilíbrio é sempre esse, é a pessoa tentar encontrar sempre qual é que é a porta certa para entrar. Depois recusámos, ficámos tristes, mas a seguir ganhámos o Global Impact Challenge. O Global Impact Challenge avalia startups que têm a possibilidade de impactar até 1 bilhão de pessoas em 10 anos. E o júri achou que a nossa startup tinha esse potencial e o prémio foi precisamente estar no Silicon Valley, com a Singularity University, a fazer a incubação da startup. Aí falei com pessoas muito ligadas ao ramo de energia, ao ramo de inovação, uma experiência completamente diferente do que eu estava à espera e pivotámos uma vez mais a nossa ideia para criar um modelo mais simples, modelo esse que é o modelo que temos agora e com o qual estamos à procura de investimento. E acho que qual é o problema que vocês resolveram? Sim, o problema que nós resolvemos e queremos resolver é o problema do carregamento do veículo elétrico. Okay? Nós estamos a criar uma plataforma que vai existir, vai servir para a partilha de energia elétrica. Okay? Esse é o problema que nós Portanto, isso é uma tecnologia que tem muito potencial, por exemplo, em países como a Índia ou a China? Sim, países em que se está a assistir a uma eletrificação massiva dos transportes. E que, no fundo, países que tenham tido esta evolução, mas vamos lá ver, nós não podemos tratar o veículo elétrico como se fosse um veículo de combustão interna. O veículo de combustão interna tem problemas de autonomia e o combustível não está disponível em todos os locais. E, como tal, nós temos que carregar o veículo para que ele tenha uma autonomia de X km. O veículo elétrico, a nossa visão é completamente diferente, que é
A visão é que a eletricidade já existe em todo lado, ela está presente em grande parte dos locais, e portanto só tem que haver uma forma de forma inteligente partilhar e a distribuir. Exatamente, e distribuir e tornar acessível, no fundo. Exatamente. E agora o grande desafio é conseguir financiamento, portanto. Exato, que estamos muito perto de o atingir, diria eu, finalmente. Acho que posso dizer que sim. Mas não vou confirmar nada até fechar a assinatura. Muito bem. Mariana, a mesma questão. Antes de mais, obrigada também pelo convite. No caso da MoveCargo, já agora a MoveCargo é uma plataforma online que conecta pessoas e empresas que precisam fazer transportes de mercadorias. Ou seja, é uma Uber das mercadorias. Não, é muita coisa. A Uber das mercadorias, a Trivago das mercadorias, a Booking.com das mercadorias, toda a gente lhe chama qualquer coisa das mercadorias. Mas o que nós fazemos não é nada disso. É transportar mercadorias. Basicamente, temos dois grandes segmentos na plataforma. O segmento dos preços fixos, de envios standard, portanto, caixas e paletes de dimensões e pesos mais ou menos standard. Nós temos já uns preços fixos acordados com alguns parceiros. E temos também o segmento de leilão, que foi onde tudo começou, onde temos uma rede já de mais de 400 parceiros de transporte a nível nacional e não só. Basicamente, neste segmento de leilão, para tudo o que seja envios não standard, nós temos a proposta de valor de facilitar o acesso a melhores cotações por parte de parceiros de transporte. Como é que isto tudo começou? Como disse, começou com o leilão. Quem teve a ideia do leilão não fui eu, foi o Carlos Palhares. O Carlos Palhares é uma pessoa muito ocupada, tem uma empresa já muito bem sucedida na área de metalomecânica, que é tudo menos uma startup. Portanto, tinha esta ideia e não conseguia arranjar tempo para a executar. Então, o que ele fez foi voltar à Porto Business School, onde tinha já feito um MBA, para encontrar uma ou duas pessoas, acabamos por ser hoje, que estivessem a fazer o projeto final nessa altura. Portanto, e acabei por ficar eu e o meu colega Pedro a executar esta ideia. Obviamente que agora o que a plataforma é neste momento já é tudo mais do que uma plataforma de leilão só. Portanto, também já temos o segmento dos preços fixos. Em termos do flow operacional, posso dizer que se calhar 80% foi o cliente que o desenhou. E desde novembro de 2016, que foi quando lançamos a nova plataforma até agora, já fizemos um longo caminho, já estamos na terceira plataforma que lançamos para o mercado. Conseguimos fechar uma ronda seed de 500 mil euros no início deste ano, com investidores, business angels portugueses e um lead investor holandês. Estamos a crescer 30% todos os meses desde o início do ano e, portanto, as coisas estão a correr bem e, estando a correr bem, vamos para a Espanha, porque os nossos parceiros já fazem todos os transportes em Espanha e parece-nos mais ou menos orgânico. É um mercado ibérico, no fundo, está integrado. Exatamente. Mas já agora, respondendo à questão do porquê é que não fui para um trabalho tradicional, eu acho que é uma questão de atitude, acima de tudo. Eu sempre fui uma pessoa muito inquieta. Para terem uma ideia, eu nunca tive um ciclo inteiro na mesma escola, desde a primária. Eu mudei para... Estiveste um ano a estudar jornalismo e saíste. Estive, exatamente. E depois tirei um curso em comunicação, que mesmo assim foi um ano em Braga e os outros 2 no Porto. Nunca perdi nenhum ano, mas arranjei sempre forma de mudar de escola. Nunca estava bem onde estava. Tirei um mestrado em gestão, depois fui tirar o MBA na Porto Business School. Antes de tirar o MBA já tinha feito uma startup, que ainda existe. E o MBA foi decisivo para este processo. O MBA foi decisivo para conhecer a equipa de cofundadores também. Acima de tudo, para conhecer a equipa de cofundadores. Portanto, acho que é uma questão de atitude. Sou uma pessoa inquieta e o mundo tradicional, tive trabalhos no mundo tradicional, sempre pareceu um bocadinho mais lento do que aquilo que eu conseguisse controlar se tivesse um projeto só meu. Portanto, a resposta aqui é mesmo a questão da inquietação. Ainda vamos voltar a este tema da cultura e da mentalidade, mas agora o Álvaro, a mesma questão. Muito bem. Então, começando pela parte da empresa, a Aptoide é uma empresa que surge em 2011. De facto, o projeto inicialmente começou a ser trabalhado em 2009 porque foi um projeto de verão dentro de uma empresa chamada Caixa Mágica, que lançou um desafio a um conjunto de alunos, na altura estudantes, e começou-se a desenvolver a tecnologia. E depois transformou-se em empresa em 2011. A Aptoide distribui aplicações mobile, Android, em todo o mundo, portanto concorre com o gigante Google Play, mas há outras lojas para além da nossa. A Amazon é um exemplo, a Samsung tem a sua loja, portanto este é um mercado um bocadinho diferente do mercado, por exemplo, do iOS e da Apple, onde há o exclusivo da Apple em termos de distribuição. Não, aqui há várias lojas a concorrer, num mercado que é gigantesco. Hoje em dia, 85% do mercado de smartphones, os smartphones são todos baseados na tecnologia Android e, portanto, é um mercado de milhares de milhões de utilizadores a nível mundial. E, pronto, e nós temos uma loja que tem vindo a crescer desde 2011,
com uma atitude e do ponto de vista da proposta de valor diferente daquilo que é o Play Store, que é uma loja muito fechada, muito ligada, muito virada para o B2C. Nós somos uma loja comunitária, ou seja, um modelo muito parecido, por exemplo, com o YouTube para o vídeo, onde qualquer pessoa pode chegar e criar o seu canal de distribuição. É um modelo mais democrático e mais democrático, mais aberto. E trabalhamos também com parceiros, que é outra diferença, ou seja, empresas a nível global que querem ter uma solução de distribuição de apps, e nós temos serviços, temos conteúdo, estamos quase a atingir 1 milhão de aplicações na nossa plataforma, temos também serviços de controle de qualidade das apps, etc., monetização de apps, e portanto também trabalhamos com parceiros. Os nossos maiores parceiros atualmente estão na China, são marcas muito conhecidas na Ásia e começam a ser conhecidas aqui também, é o caso da Xiaomi, Oppo, Vivo, são grandes fabricantes de telemóveis. Aliás, é um dos países, um dos mercados onde vocês estão presentes diretamente. Sim, exatamente, o que eu ia dizer, nós temos a nossa base continua a ser Portugal, ou seja, os headquarters estão aqui, depois temos escritórios em Singapura e também na China, onde temos estas parcerias e, portanto, é um mercado muito relevante desse ponto de vista, mais do B2B do que propriamente na abordagem ao mercado. Como é que foi a entrada na China, no mercado chinês? Como é que conseguiram dar esse passo? Não foi complicado, porque, na verdade, nós, antes de abrirmos o escritório, em 2015, já estávamos a trabalhar com alguns parceiros chineses e, portanto, aquilo era um mercado para nós natural, que é a maior parte dos equipamentos que todos nós utilizamos são fabricados na China, é natural estar lá na fonte, falar com os fabricantes e tentar que eles utilizem a nossa tecnologia e convencê-los a utilizar a tecnologia. E foi isso um bocadinho o que fizemos. Pronto, do ponto de vista da história da empresa, muita coisa para contar. Neste momento estamos com só os números principais, cerca de 200 milhões de utilizadores em 2018 a utilizar a nossa plataforma. Temos mais de 300 milhões de downloads por mês e, portanto, já tem alguma dimensão. Tem vindo a crescer sempre bem. O nosso objetivo, gostaríamos de chegar a 2021 com 1.000 milhões de equipamentos e, portanto, nós queremos ser o unicórnio, não na perspectiva da valorização do mercado, mas sim do ponto de vista da base de utilização. E, portanto, gostávamos de atingir este número mágico, que é 1.000 milhões em 2021. Falando da parte do empreendedorismo, muito rapidamente, Sim. Esta não é a minha primeira empresa, já tinha criado outras. A primeira que criei foi uma empresa na altura da bolha das .com, quando toda a gente estava excitado com a internet e não percebia bem para que é que aquilo servia. E, portanto, nessa altura, eu e mais um amigo, que já... Para nós a tecnologia e a internet já usámos há alguns meses ou há um ano, pelo menos já conhecíamos a tecnologia, decidimos que faz sentido fazer aqui a ponte entre aquilo que é a realidade, esta nova realidade da internet, e as empresas que têm aqui um potencial tremendo do ponto de vista de colocação de produtos, de serviços, de promoção e comunicação. Vamos tentar fazer esta ponte com tecnologia que seja acessível a toda a gente. E, portanto, isto já vem muito de trás. É um bichinho que vem de há muito tempo. Completamente. Eu lembro-me de uma coisa engraçada, estava a vir para aqui, lembrei-me, quando estava no liceu, lembro-me de estar com um grupo de amigos, de colegas do liceu, e dizer, o meu grande objetivo é criar a minha própria empresa e quando chegar aos 35 anos estar reformado. Falhei nesse projeto, já tenho mais de 35, mas continuo a ter a mesma ambição, mas, enfim, é um moving target, como se costuma dizer. Exato. Jaime Jorge é o fundador da Codacy. Eu estava aqui a perguntar aos seus colegas de painel o que é que te levou a optar pelo empreendedorismo, o que é que te levou a entrar nestas andanças e que problema, que solução é que a Codacy trouxe ao mercado, como é que foi o arranque, como é que foi esse processo? Bem, primeiro, quero pedir desculpa pelo atraso, é um prazer estar aqui hoje. Ora bem, a Codacy nasceu há cerca de 5 anos atrás. Nasceu fruto de uma paixão e um amor grande que eu e o meu co-founder temos por linguagem de programação. Nós ficámos até às 4 da manhã só a falar de programação, linguagem de programação, de projetos, de open source, e queríamos muito, na altura, isto foi há 5 anos atrás, poder ajudar o máximo de programadores possível à volta de todo o mundo. Nós estávamos muito muito apaixonados com a ideia de que o GitHub tinha de ter, que é no fundo uma plataforma online de hosting de código, estava a avançar, estava a expandir a grande ritmo, e nós gostávamos muito dessa ideia. Portanto, queríamos tentar ajudar o máximo de programadores e com qualidade de software, no fundo. E, portanto, foi aí um pouco, e já salto um bocadinho do que é que foi a minha experiência mesmo a começar a Codacy, mas foi por aí que começou tudo. E o que a Codacy hoje é uma ferramenta de análise de software, de qualidade,
E nós encontramos problemas de software, de estilo de código, de segurança, de boas práticas, de cobertura de testes, duplicação de código, complexidade, e fazemos isto No a fundo, cada linha. limpam os erros de código. Exatamente. Erros de código. É a linguagem de Lego. É, Não é? a cada linha de código que é mudada, nós encontramos ou não problemas. Há quem diga que é uma máquina de lavar do código. Seria uma boa analogia, uma máquina de lavar louça de código, exatamente. E, portanto, hoje temos 700 clientes à volta de todo o mundo, temos mais de 100 mil developers usando-nos todos os dias. Abrimos agora o escritório em Nova Iorque o mês passado. Na verdade, eu estive lá a semana passada a entrevistar uma série de pessoas. E somos early leaders nesta categoria de, no fundo, de produtos para developers. Porquê é que comecei a Codacy? Isso é uma boa pergunta. Eu na verdade, estava no técnico há 5 anos e meio atrás e estava a acabar a minha tese de mestrado. E a minha tese de mestrado era, no fundo, um pouco isto que eu estou a descrever, que era a análise de software através de duplicação de código. E era uma tese gira, era uma tese que começou a ter alguns resultados em projetos open source, noutros projetos também empresariais. Eu, na verdade, peguei na tese e fui pôr a funcionar em algumas das grandes telecoms aqui de Lisboa e ninguém pagou, mas, o que é engraçado. Mas no fundo era de facto um bichinho, não é? É um bocado clichê dizer isto, mas era um bocado um bichinho. Eu sabia que eu ia criar uma empresa eventualmente. Ou seja, nunca te viste a trabalhar por conta de outrem? Não, vi, mas dada a oportunidade certa, achava que ia criar a empresa. E, portanto, com o incentivo não só da minha família, mas também do meu co-founder, nós fomos para a frente. E depois tenho um problema que é eu não desisto das coisas. E assim que eu comecei, passámos por imensas dificuldades no início, mas é mesmo não desistir isto. E, portanto, foi um Quando bocado falas por em aí. dificuldades, falas, por exemplo, em receber negas de potenciais clientes, não conseguir dinheiro para arrancar. É tudo um pouco. Portanto, é motivação da equipa, é tentar desenvolver um produto que ninguém te diz qual é a fórmula para fazer, clientes que não querem saber no início, mas que é bom ouvir os nãos e receber o feedback, investidores que todos dizem que sim, muito interessante, mas ninguém investe. É muito difícil o início, é muito difícil. É uma posição muito solitária, porque é preciso uma força mental única. E isto é uma pergunta também que faço a todos. Qual é a importância da família e dos amigos nesse contexto? É importante ter o apoio das pessoas que estão próximas de nós. Muito importante, muito importante. Fazemos pela sequência do Cristiano. Ok, está bom. Eu posso dizer, há aqui o que está aqui, o era o meu antigo chefe, antes de eu ter tido a ideia de ir tirar o MBA, e na altura, quando eu estava numa posição que eu acho que era confortável, eu trabalhava numa empresa que estava em claro crescimento e continua em crescimento, que era a Bold International. Portanto, eu estava numa posição que me era confortável. Eu até vou dizer isto é uma piada, mas é verdade. Eu tinha um carro que era a minha amante e vivia feliz com a minha amante e a minha mulher deixava. Estava tudo impecável. E há um dia em que eu decido ter esta ideia brilhante e não, vou tirar o MBA. E dentro da minha família, por exemplo, o meu pai e a minha mãe, o meu pai como é professor e também tem um passado empreendedor, que também já vinha do pai dele, portanto ele encarou as coisas que, não, eu percebo o que é que tu vais fazer e tal, ok, vai. A minha mãe, depressão, o meu sogro deixou de me falar e a minha sogra, coitada, ficou ali numa situação, pronto, a minha filha, coitada, foi-se meter... E a coisa ficou assim um bocado tremida. E então, só agora mais recentemente em que as coisas começam a estabilizar... Que isto vai dar certo, é que começaram a acalmar. Mas mesmo os amigos, lá está, como não estão tão perto, não é? E quando falam, pronto, nós também próprios, se calhar vocês também têm a mesma experiência, que é, muitas vezes quando falam das coisas também querem falar positivo. A pessoa não vai com os amigos dizer, não, isto está a ser uma porcaria, e, eu fui bater à porta de não sei quantos investidores e todos eles adoram a ideia, mas depois quando chega a altura de dizer, vamos investir, não. E aliás, essa é uma característica de um gestor empreendedor que eu acho que é fenomenal, que é ter a visão de encontrar um mercado que não existe, que é a grande diferença em relação a outro tipo de gestor de qualquer outra empresa. É a minha opinião. E então, pronto, nós também passamos sempre aquela ideia mais positiva. Então, os amigos acabam sempre um bocado por dar aquela palmada nas costas, força, estás a seguir vai correr bem, vai continuar. Vai correr bem, mas depois em casa, sim, a família tem um papel muito importante. Muito bem. Mariana. Concordo. Acho que é preciso saber gerir relações também e filtrar, porque eu tenho pessoas que sei o que é que me vão dizer se eu contar determinada história e sei que vão ser mais negativas e às vezes preciso que sejam, que é para
cair um bocadinho, E chegar um outras bocadinho à alturas é terra preciso que entre para um lado e sai também. para o outro. Depois tenho outras pessoas que eu sei que se lhes falar vão dizer não, mas cuidado que vocês já fizeram isto, isto e aquilo, lembra-te que já não é propriamente só uma ideia. Portanto, acho que sim, é importante saber gerir também essa relação e saber quem procurar. Relativamente à família, sempre tive no início, e portanto, esta já é a minha segunda startup. No início a reação sempre foi um bocadinho então, mas tens tantas oportunidades de trabalho, Vais-te meter podias nisto. estar também ali numa McKinsey ou assim e vais fazer aqui uma coisa do nada em Braga, para quê? Olha, vamos ver como é que corre, as coisas vão correndo bem, de repente começa-se a aparecer nas notícias, eles adoram quando se aparece nas notícias, aí já percebem, afinal a minha filha, olha, manda-me lá o link da notícia para eu mandar aos amigos, pronto, aí já gostam. Quando as coisas começam a correr bem, mudam um bocadinho a opinião. É saber gerir a relação. Claro. Tens um papel muito importante na saúde Exato. familiar que nós temos. Depois eu estou a reparar. Exato. Eu acho que o papel da família e dos amigos, quando nos lançamos numa coisa destas, é sofrer. Eles estão lá para sofrer pelo tudo o que está a passar e diferentes formas, um bocadinho o que a Marina dizia, os pais também às vezes achar, então, mas até estavas a trabalhar numa coisa que era sólida e com perspectivas de futuro e de repente vais arriscar tudo Vais e agora mudar de arriscar rumo. tudo. Hoje mudam, pronto, a partir do momento em que as coisas começam a correr bem, obviamente que a perspectiva muda, embora ainda hoje a minha família, os meus pais, perguntam, explica-me lá outra vez o que é que estás a fazer exatamente, que eu não percebo bem que negócio é esse da distribuição de apps e o que é que andam para aí a fazer. Com blockchain agora pelo meio, isto é Mas completamente crítico. achas que em não é? Portugal as pessoas valorizam o facto de se lançar um projeto, mesmo que as coisas corram mal? As pessoas valorizam o facto de se aprender alguma coisa com estes processos, estes projetos, e mesmo que as coisas corram mal, que há sempre alguma coisa de bom que se retira destes projetos. Não, isso sem dúvida. Isso é Quer valorizado. dizer, e mudou muito, sei lá, olhando para a Continuamos a geração ser pouco anterior, tolerantes havia uma grande com aversão a este falhanças. risco. Hoje, quer dizer, isto, se estivermos a falar dos millennials ou da geração Z, bem, já há total abertura para arriscar e para mudar todos os dias se for preciso. É muito diferente o mindset, não é? A forma como as pessoas veem isto e acabam por valorizar no fim do dia, mas não deixa de ser um risco considerável. Agora, os amigos, por exemplo, no meu caso, na minha experiência, tiveram um papel importante porque qualquer uma das dois principais negócios em que estive envolvido, agora a Aptoide e a primeira empresa que criei na altura das .com, foram criadas com amigos, pessoas que eu já conhecia, com quem já tinha trabalhado. Relações de confiança. Um era o meu colega de liceu, o outro o Paulo Trezeiros, que é o meu atual sócio, é alguém com quem eu já tinha trabalhado no projeto anteriormente e, portanto, os amigos, nesse ponto de vista, são pessoas que nós conhecemos, sabemos o que esperar deles e isso é um desafio tremendo, não é? Ou seja, gerir co-founders e trabalhar com Sim, às co-founders vezes é um desafio e é só também por si. arriscado, às vezes é arriscado E, ter portanto, perceber- negócios com amigos, não é? E, portanto, perceber quem é que está ao nosso lado, já conhecer um bocadinho as pessoas, ajuda muito bem a enquadrar e a conseguir compatibilizar aqui os vários papéis dentro da empresa. Portanto, desse ponto de vista, é relevante. Obviamente, os amigos aí também têm um papel importante. Bem, Jaime. É engraçado porque é muito fácil, especialmente entre pessoas que não... É muito fácil nós passamos por tantos desafios. Eu, pelo menos, eu sei que passo por tantos desafios tão difíceis, tão difíceis mesmo, obstáculos tão complicados que às vezes até temos vergonha de falarmos com os outros sobre isso. Do estilo, eles vão pensar que eu sou um falhanço. Há muito uma coisa que é o síndrome de impostor em empreendedores, pelo menos nos meus amigos, e eu sei que eu às vezes sinto isso, cada vez menos, mas ainda sinto, que é, um dia vão descobrir que eu não devia estar a fazer isto. Um dia vão mesmo descobrir que, na verdade, eu não devia estar aqui. Portanto, aquilo que já foi dito aqui, que é muito verdade, que é nós por default dizemos não, está tudo a correr muito bem, está tudo ótimo, quando na verdade nunca está, por definição nunca está, senão estávamos todos já a faturar muito mais dinheiro, não é? E portanto, eu tenho muita sorte em ter amigos que são empreendedores e que falam também honestamente dos problemas que estão a passar, porque a vulnerabilidade deles ajuda-me a partilhar a minha e a dizer os problemas que nós temos. Portanto, nós todos temos, não é? E, portanto, é muito único. E acho que a empresa nunca tinha começado sem a minha família, sem a minha mãe, sem alguém ter-me ajudado e ter dito, vai, risca, experimenta. E eu acho que isso foi super importante. Eu acho que nós ainda temos um bocado de caminho a fazer nessa parte. Eu acho que já é assim uma aceitação por tudo o que é empreendedor
Já há um romantismo que é, pá, aquelas pessoas são corajosas, estão a fazer coisas difíceis. Mas depois quando falhamos é do estilo, eu sabia, foram ali gastar o dinheiro dos investidores, pá, malandros, etc. E eu acho que ainda não estamos a 100% lá. Estamos a caminhar numa direção boa e a boa velocidade. Mas eu acho que ainda temos trabalho a fazer nessa parte do falhanço, do que é falhar. E do Aceitar melhor o falhanço. aceitar melhor o falhanço. E não é? perceber Das que o pessoas. falhanço também pode trazer lições positivas. Traz. E acho que é uma diferença fundamental entre pessoal isso. É isso. E notas diferenças que faça a outros países com quem contactas, com colegas, concorrentes de outros países, notas que essa cultura é diferente lá? Eu tive 2 anos em São Francisco. Nos Estados Unidos? Sim. E foi em 2014, 2015 e foi no fundo o início da Codacy, a perceber muito, a estar com developers todos os dias e aquilo é no fundo a terra do empreendedorismo, né? Aquilo é quase o núcleo. Lá é normal falhar 3, 4 vezes e ter um projeto. É quase, as pessoas usam crachás a dizer quantas startups é que já arrebentaram. Tipo cicatrizes. Tem no LinkedIn números a dizer isso e isso é, obviamente que nunca é uma coisa que é certamente só o currículo de uma pessoa, quantas startups é que falharam, mas é certamente experiência, porque eu sei o que é que não vou fazer na próxima. E muitas destas pessoas têm essa experiência como algo positiva e mesmo no contacto com os investidores seguintes da próxima, isso é algo que, ok, ele já passou por isto, ele já passou por esses problemas, chegou até ali e conseguiu, portanto ele sabe. E portanto eu acho que há cada vez menos, mas eu acho que ainda há um bocadinho de diferença, mas estamos a caminhar para reduzir isso. Outro tema que eu gostava que falassem é o tema do financiamento. Ou seja, como é que avaliam a forma como o Estado português tenta incentivar o empreendedorismo e canalizar verbas para o empreendedorismo? Acham que podia ser feito de outra forma, se calhar menos burocrática, mais amiga do mercado, se calhar mais transparente até? E gostava que ilustrassem isso com a vossa experiência pessoal. Bem, nós em questões de No vosso caso, eu sei que ainda não na questão de tem isso investimento, fechado. nós estamos ainda numa fase inicial de aprendizagem e, portanto, ainda talvez não tenha o conhecimento necessário para dar uma resposta mais completa. Mas posso falar em comparação àquilo que senti, por exemplo, também em São Francisco. Eu tive só 2 meses, não tive lá 2 anos, tive 2 meses, mas estava num processo de incubação e, portanto, nós tínhamos muito contacto com investidores, pessoas tanto na área de investimento, outras startups ou empresas de tecnologia gigantescas. E o que eu notava lá é que era muito mais fácil o contacto e as pessoas não tinham, ou seja, não havia nenhum pudor em o investidor abordar diretamente o empreendedor. Eu faço sempre um paralelo com um evento que eu tive há pouco tempo, que era o Lisbon Investment Summit, em que o que acontecia era que os investidores estavam confortavelmente sentados a beber um café e as pessoas é que iam lá ter com eles, mas os empreendedores muito mais novos, não é? Cheios de stress, já a pensar como é que eu vou dizer aquilo que eu tenho que fazer em meio segundo e quando chegavam lá, aquilo nunca corria bem. E lá era precisamente o oposto. Ou seja, lá os investidores têm a noção postura, que isto é um negócio e estão aqui para ganhar dinheiro e aproximavam-se e a muito oportunidade. Mais. Exato. Ou seja, vocês é que têm a oportunidade para eles, exatamente. Ao contrário. Sim. Outra coisa que nós também temos vindo a notar e acaba às vezes por ser um obstáculo para nós é que, por exemplo, os fundos comunitários, muitas vezes o que acontece é que esses fundos comunitários são absorvidos por grupos de investimento privado. E, portanto, o dinheiro que supostamente devia estar a ser investido nas startups não está a ser investido nas startups. É investido com o intermediário. Era aí que eu queria chegar. Esse modelo de intermediação por veículos que recebem esses fundos. Que acaba por nos dificultar a vida imenso, porque era dinheiro que nós podíamos ter sem ter que dar nada da startup em troca, não é? Mas pronto, como nós não temos outra hipótese, portanto, acabamos por ter que dar aquilo que não devíamos dar. Portanto, eu acho que é um mecanismo de financiamento um bocado perverso. Não sei se será a melhor, tenho a certeza que não é a melhor opção, como é óbvio, mas pronto, é aquilo que nós temos vindo a sentir que tem vindo a ser aquilo que nos tem dificultado mais a vida. E depois, para fechar só, a terceira coisa que é muito importante é encontrar o investidor certo, porque o investidor acaba por ser quase como que uma relação de família, não é? Quando nós nos vinculamos a um investidor, quer dizer, vamos ter ali uma relação muito próxima durante muito tempo e muito importante. E portanto, o que acontece é encontrar aquele investidor certo, é o smart money, não é? Que é aquele dinheiro que é mais do que o dinheiro, é o conhecimento, é o abrir as portas que não são alçapões, não é? E portanto, tem sido por aí as nossas dificuldades e os nossos desafios em relação ao investimento. Até por aí. Muito obrigado. No caso da Move Cargo, nós
como disse, fechamos uma ronda de 500 mil euros no início do ano. E eu tenho as duas perspectivas. Porque a ronda foi completada não só por business angels portugueses, mas também, e o lead investor é estrangeiro. Portanto, tenho aqui as duas perspectivas de como é que foi tomada a decisão. No processo de chegarmos aos business angels portugueses, e isto é público, que são a Brain Capital, é um grupo de 9 pessoas que gostam disto e, portanto, decidiram reunir-se e investir em alguns projetos interessantes. O processo foi bem baseado na empatia. Eu quase que, da primeira reunião que saí de lá, quase que soube que eles iam investir em nós. Porque nos demos bem. E isto é uma parte que, naquilo de escolher o investidor certo, é muito importante. Nós vamos ter aqui uma relação. Eu falo com os meus investidores todas as semanas. Temos um relatório que é enviado todas as semanas para estes investidores. Fora o relatório mensal, que deve ser ainda mais detalhado. Portanto, toda esta relação é importante que pelo menos nos demos bem. O que acontece foi que depois nós acabamos por ir ao Web Summit e aqui já foi mesmo a história da Cinderela de captar o investimento. Estávamos nós no nosso stand e veio uma pessoa ter connosco, pediu-nos para fazer um pitch, fomos ao Investor Lounge, portanto todo o romantismo relacionado com captar investimento que nós tivemos. Depois do Web Summit as conversas foram evoluindo, quando damos por nós estávamos a ir ao Mónaco reunir com o sócio principal desta empresa, que é a Castle Capital, isto também é público, para completar a ronda, que portanto acabou por ser uma ronda de 500 mil euros. Sobre os dois processos, posso dizer que com os investidores holandeses fomos ao Mónaco, mas eles estão na Holanda e alguns deles até estão no Reino Unido, é assim uma mistura. Mas posso dizer que tivemos um processo de due diligence bem mais profundo, bem mais complexo. Quase parecia que estavam a comprar a empresa. Coisa que não aconteceu em Portugal. Portanto, eu acho que não é uma crítica, é só o estado em que as coisas estão. E o que eu acho que falta ao processo, e nós tivemos várias conversações com outros potenciais investidores aqui a nível nacional, é, acima de tudo, transparência e sofisticação do processo da tomada de decisão. Acho que falta, é muito ainda com base na empatia e às vezes tomam-se decisões que não são as mais acertadas, principalmente quando estamos a falar de fundos públicos. Acho que deveria haver o respeito por esses fundos públicos a ponto de... Portanto, achas que a classe política não está a fazer um bom trabalho nessa... Acho que deviam fazer um trabalho bem melhor, sim, mas lá está, é um caminho que se está a fazer. Talvez estejamos a caminhar no aprendizagem, no fundo. Certo, exatamente. A nossa experiência de Aptoide em termos de investimento tem sido interessante. Nós já fizemos três rondas muito diferentes. Fizemos uma primeira Seed Capital em 2013, que foi com um VC português, com a Portugal Ventures. Foi na altura em que a Portugal Ventures surgiu e, aliás, fomos a primeira ou a segunda empresa em que eles investiram no Call for Entrepreneurship, que foi um veículo que eles lançaram nessa altura. Depois, em 2016, tivemos uma ronda série A, já com investidores do lead investor alemão. Na altura, nós queríamos fazer uma ronda na Ásia, porque estávamos a ver um crescimento muito grande da nossa indústria na Ásia, e decidimos, vamos fazer uma ronda na Ásia, que era uma coisa pouco comum ainda nas empresas que já tinham feito rondas fora de Portugal, nesta nova realidade das startups desde 2010, 2011, e foi uma experiência interessante. Acabámos por não ter um lead investor asiático, mas temos 2 investidores asiáticos nessa ronda, e o lead investor é alemão. E, portanto, tivemos também uma experiência de VCs internacionais, e essa ronda são alemães, e, portanto, o due diligence é apertadíssimo. Ficámos espantados com aquilo, mas correu muito bem porque os próprios alemães ficaram espantados com a nossa resposta. E isso é que correu muitíssimo bem, porque eles disseram, nós queremos saber isto, e tinham tudo estruturado, sabiam claramente o que era o nosso negócio, o que é que se estava a passar, quais eram os pontos fracos e pontos fortes, e perguntaram tudo e passaram 2 dias connosco, e nós respondemos a tudo rigorosamente. Eles disseram, fantástico, estamos satisfeitos e, portanto, vamos embora. E depois tivemos uma terceira ronda muito diferente das 2 anteriores, o chamado ICO, o Initial Coin Offering, que aconteceu o ano passado, e, portanto, no total levantámos até agora 22 milhões de dólares, somando as três rondas. Voltando à pergunta que o Filipe tinhas colocado relativamente ao papel do Estado, eu acho que o papel do Estado é fundamental numa realidade que está agora a nascer em Portugal. Ou seja, a diferença entre 2010 para trás e 2010 para a frente é abismal. Portanto, a realidade do ecossistema de startups que vemos hoje, e todas estas startups nasceram depois dessa data, é completamente diferente. É um modelo muito inspirado no modelo americano e de Silicon Valley, e que precisa de desenvolver-se. Quer dizer, nasceu um bebê novo em Portugal, agora é preciso alimentá-lo. Mas esta questão levantada pelo Pedro, da intermediação na aplicação dos fundos, é algo que faz sentido em tua opinião?
Quer dizer, eu acho que a intermediação de fundos comunitários europeus é inevitável e são duas coisas diferentes. Os fundos comunitários para fazer crescer um negócio, apostar numa coisa qualquer, outra coisa é o capital de risco. São coisas muito diferentes, não é? E têm mecanismos muito diferentes na Europa. E todos nós sabemos, por mais experiência ou menos que tenhamos, que lidar com as entidades a nível europeu, seja para o que for, é um processo ultra burocrático. Se há alguma coisa que se pode dizer sobre a União Europeia é que tem processos ultra burocráticos e o red tape, não é? É uma coisa pavorosa. E, portanto, há sempre complicações. O que eu acho é que, sim, temos que agilizar, tornar mais ágil os mecanismos e os veículos de financiamento e investimento, neste caso o capital de risco, faz todo sentido, mas eu vejo que o papel do Estado continua a ser muito importante nesta fase em que estamos em Portugal. Ou seja, mais à frente, se calhar, já temos muitos investidores internacionais que estão sediados aqui, estão colocados aqui, têm presenças aqui, estão interessados nas startups portuguesas. Presença pública. Agora não temos. A segunda ronda que foi na Ásia, quando nós fomos falar com os investidores asiáticos, eles não sabiam, mas em Portugal, mas eu não, como é que eu faço due diligence lá? Eu não tenho investimento nenhum aí, eu não faço ideia como fazer, não tenho presença nenhuma. E isto foi-se construindo, o Web Summit ajuda, há uma série de coisas que ajudam, mas estamos num caminho ainda de crescimento, onde o papel do Estado também é importante. Não é exclusivo, eu não acho que, quer dizer, o Estado vai investir no capital de risco e fazer tudo por nós, mas que pode ajudar em coisas que são estratégicas e a direcionar. Estimular. Estimular e criar um caminho que seja sustentável, sem dúvida alguma. Mas há também outra coisa que o Estado pode fazer, que é, por exemplo, fazer regras concretas para os ICOs, por exemplo. Como é que foi a vossa experiência no ICO? Bem, nós fizemos o ICO o ano passado. Do ponto de vista regulatório, não havia praticamente legislação em lado nenhum, muito pouca coisa nos Estados Unidos, porque há vários tipos de tokens, que são os tokens dos securities e os utilities, não vale a pena ir ao detalhe, mas nos Estados Unidos já há alguma doutrina sobre isso. Por exemplo, em Singapura, onde nós temos escritório, também já há alguma, porque já tinha havido 3 ou 4 ICOs antes do nosso, e, portanto, nós até optámos por fazer o ICO não em Portugal, mas em Singapura. Tínhamos a empresa já lá, o nosso mercado estava a crescer lá, havia outra já experiência anterior e, portanto, optámos. Era mais seguro para nós, na medida em que já havia experiência anterior e já havia uma palavra das entidades reguladoras sobre esta matéria. Em Portugal estávamos no zero e, portanto, o risco era muito maior, porque, obviamente, apesar de não haver enquadramento legal, também temos a questão de, também não sabemos o que é que podemos esperar, como é que as coisas vão evoluir, o que é que de hoje para amanhã vai acontecer do ponto de vista do investimento, de proteção aos investidores, do ponto de vista dos AMLs, portanto, do anti-money laundering, uma série de regras que há a nível internacional, a nível fiscal, tudo isso são temas, não é? Nada disso está ainda nem é muito claro. E, portanto, como é que foi uma primeira experiência com a CMVM, por exemplo? Nós, na altura, falámos com a CMVM e... Eles mostraram abertura para este... Foi tranquilo, ou seja, nós explicámos o que estávamos a fazer, estávamos também bem preparados do ponto de vista legal, porque tínhamos parceiros de Singapura, tínhamos inclusive um parceiro no escritório em Portugal sobre como é que isto se enquadrava, e, portanto, estávamos preparados para isso acontecer. E, de facto, falámos com eles, mas com toda a naturalidade e não houve questão nenhuma. Na altura em que nós fizemos o nosso ICO, foi na altura do Web Summit do ano passado, houve um aviso à navegação, um aviso aos mercados da CMVM e também do Banco de Portugal relativamente a estas questões e dos riscos dos ICOs e do investimento em ICOs, mas, quer dizer, foi uma coisa muito genérica e que nós vimos acontecer em N países, não é um exclusivo de Portugal. Portanto, desse ponto de vista, tudo bem. Agora, que é preciso alguma regulação, sim, mas com espaço, obviamente, para a inovação e para que seja possível continuar a ter esse... proteger os ICOs. investidores, mas ao mesmo tempo garantir que esses instrumentos existem e estão disponíveis para os empreendedores. Sem dúvida. Muito bem. Jaime, a questão é mesmo. A Codacy levantou já mais de 6 milhões de euros em 3 rondas. A primeira ronda que nós fizemos foi uma pre-seed, que foi com investidores portugueses. Tivemos imensa sorte. As pessoas que estamos a trabalhar, ainda hoje trabalhamos, são pessoas pacientes, pessoas com conhecimento, pessoas com network, pessoas que no fundo, muita sorte tivemos nós em trabalhar com estes 2 investidores portugueses, a Armilar e a Faber Ventures. E assim foi no fundo como começou. Essa foi uma ronda de 400 mil euros. Depois levantámos 1 milhão e foi liderado pela Caixa e tivemos uma série de outros investidores europeus e alguns angels americanos, e agora recentemente recebemos investimento da EQT Ventures. A EQT Ventures é o venture arm de um dos maiores private equity groups do mundo, que é a EQT, e que só o venture arm alone gera 600 milhões de euros e, portanto, eles têm firepower. Gostaram muito, vieram ter connosco e
a maneira como eu vejo o VC como um empreendedor é fuel, ok? Portanto, no fundo, é algo que tu usas para crescer mais e mais rápido, para chegar a um objetivo mais cedo. Não é para descobrir, ou seja, não deveria ser para descobrir coisas fundamentais do negócio, porque isso vais vender equity muito cara do teu negócio para fazer isso. A meu ver, a melhor maneira de levantar dinheiro depois do que já se passou na Codacy e depois de falar com muitos outros empreendedores e se formos falar hoje com muitos empreendedores, então já passaram pelas suas Series A e o teu exemplo é um desses, não é? Toda a gente diz, o meu próximo negócio vai ser cash flow positive assim que eu puder e quando eu quiser levantar dinheiro vai ser aos meus próprios termos. E isso é uma coisa fundamental, que é nós deveríamos otimizar as nossas empresas, a meu ver, para pôr-nos sempre numa situação o mais saudável possível, para que seja uma opção, mas não uma necessidade, ter conversas com vocês. Porque isso aí mete-nos numa posição, como empreendedores, muito mais forte. Ao invés de termos de ir pedir dinheiro e vamos estar numa posição mais forte em que podemos criar ter interesses de muitos e podemos tornar ali um clima competitivo em que recebemos term sheets de vários. E, portanto, essa é a minha abordagem. A empresa tem de ser tão saudável que haja uma lista de espera de investidores para poder investir lá. Isto é o que eu acho que deveria sempre acontecer. E, portanto, nós não devemos precisar de VC Money, devemos usar VC Money para chegar lá mais cedo. Eu tenho o meu plano. O meu plano é 2, 3, 5 anos. Com o VC Money, se calhar consigo fazer mais cedo. Portanto, se vocês quiserem, juntos vamos ser ainda melhor. Mas eu vou continuar, eu não preciso de vocês. É algo importante. Portanto, esta no fundo é a minha... Independência, no fundo. A dependência é perigosa. E nessa equação, onde é que fica a banca, por exemplo? É uma opção? Ir à banca buscar dinheiro? Eu acho que em certos tipos de negócio eu acho que pode fazer sentido a dívida, no fundo, em que é, no fundo, a dívida mais tradicional, em negócios que são tipo mais ao marketplace, ou cá em stock, em que já há muito dinheiro a ser gerado e transacionado, se calhar, acho que isso pode fazer sentido. Por exemplo, no nosso, que é software, em que nós temos units of economics muito bons, muito sólidos, temos margens grandes e que nós não, na verdade, não temos estoque nada, não precisamos de armazenar nada, não precisamos de dinheiro à frente para fazer alguma coisa. Todo o investimento que nós fazemos vão em servidores e não em pessoas. Para nós, se calhar faz menos sentido, mas num futuro poderia ser, se calhar, para alavancar. Mas achas que os bancos portugueses têm abertura para financiar este tipo de projetos, na tua experiência? Comparando sem pedir garantias pessoais ao fundador percebo. E ao pai do fundador e ao filho do fundador. Claro, foi ir de casas. Mas eu comparando com outros bancos, então bancos que nós interagimos lá fora, coisas como debt são encaradas com um nível de risco diferente que nós temos cá. Portanto, para responder isso honestamente, eu acho que há ainda uma aprendizagem a ser feita aí. Acho que é normal. Acho que ainda não vimos tantos casos de sucesso. Vimos a Farfetch, foi ontem, se não me engano. IPO, awesome. Mas ainda nos falta mais casos desses para as pessoas todas perceberem. E respondendo à pergunta original, que é, no fundo, o papel do Estado, eu acho que eu percebo pouco, porque nós temos sido sempre private invested por VCs. Portanto, nunca tivemos uma interação a nossa mais institucional é a Caixa. Mas eu vejo algumas medidas que são do interesse e que eu vejo interesse de outras parties lá fora e que acham e que vêm isso com algum interesse. Por exemplo, o 200M é uma medida com algum interesse. É uma medida que faz alavancar e dizer venha para cá, seu investidor, com dinheiro, que nós ajudamos a fazer mais e melhor investimento. E acho que isso é o tipo de coisas que é, a meu ver, muito positivo. Alguma vez sentiste que se estivesses fora de Portugal tinhas mais hipóteses de sucesso? Isso é uma ótima pergunta. Obrigado. É uma grande pergunta. Nada. Não, mas eu acho que a resposta é... não. Eu acho exatamente por ter estado em Portugal. Eu acho que não é mais hipóteses, mas eu fui forçado a fazer coisas que outras pessoas recebem de bandeja. Eu fui forçado do dia 1, em que comecei a Codacy, a ter um mercado global, porque eu não tinha mercado aqui. Menos de 1% dos nossos clientes estão em Portugal. Portanto, desde o primeiro dia que nós temos tido mercado global. Tive de aprender o que é aí falar aprender, no fundo, as diferentes culturas de diferentes países, como é que é vender em diferentes países. Se for começar em Espanha, se calhar vendia só para a Espanha, não é?
Fui obrigado a ir para outros países e falar com diferentes investidores e aprender, no fundo, a navegar as águas do que é investimento em Nova Iorque, em São Francisco, em Berlim, em Londres. Todos eles são diferentes, todos eles têm diferentes risk profiles. Eu acho que exatamente por estar em Portugal, eu fui moldado e fui obrigado a estar a adaptar a uma série de circunstâncias. Portanto, eu acho que... Acabou por ser uma vantagem. Eu acho que sim. Eu gostava também de saber a vossa opinião sobre esta questão, mas também de introduzir uma nova questão, que é o nível de formação financeira dos nossos empreendedores. Nós, pela vossa experiência, eu sei que vocês dois fizeram um MBA, portanto, não será o vosso caso. O nosso financeiro está ali, qualquer coisa que te conheça. Mas acham que é necessário reforçar mais a capacidade, os conhecimentos financeiros dos nossos empreendedores e também os conhecimentos jurídicos? Ou seja, não há situações em que os empreendedores são até enganados por alguns financiadores, por exemplo? Bem, isso é uma pergunta interessante. Eu só vou pegar ali no que tu estavas a dizer. E é uma história que me aconteceu muito recentemente, precisamente na incubação que estava a ser nos Estados Unidos, e é muito... Este é engraçado, o português é um desenrasca-se, mas eu estava numa incubação com pessoas da América Latina, pessoas japonesas, Ásia, Japão, malta da Europa, Estados Unidos, portanto havia ali quase gente de todo o mundo, e éramos 30 e tal pessoas, de cerca de 15 startups. E há uma altura nesta incubação em que nós tínhamos 2 semanas para apresentar um MVP. Essas 2 semanas eu venho de um passado de IT, eu sei programar, não é? Por acaso não uso o teu software, mas podia usar. Mas já não programo há muito tempo. E então, nessas 2 semanas, o que eu pensei foi, eu vou pôr uma série de coisas a funcionar, e comecei a fazer experiências, a trabalhar com coisas que nunca tinha trabalhado, e durante 2 semanas ninguém me viu. Durante 2 semanas andei desaparecido. Ao fim de 2 semanas, a responsável da incubação veio ter comigo preocupada, porque estou um bocado preocupada contigo, porque eu não te vi durante 2 semanas, o que é que andaste a fazer? E eu, olha, tenho aqui esta caixa de cartão, cá dentro tem um circuito, que é uma tomada, que eu uso como uma aplicação mobile que também fiz, como não sei o quê, e expliquei-lhe o ecossistema todo que tinha feito em 2 semanas. E ela ficou impressionada, nunca tinha visto ninguém fazer isto. Em 2 semanas. Pronto, lá está. É aquela questão, o português é o desenrascado por si só. Se quer fazer, vai fazer. Não está à espera que lhe digam para fazer. E eu acho que culturalmente isso é muito forte do nosso lado. Pessoas do resto do mundo nunca as vi fazer isto. Tinham um problema e aliás, acho que a palavra desenrascanço é mesmo português. Acho que não existe mais nada disto. Isto é uma mais-valia que nós temos, português, acho eu, e portanto eu hei de vender isto até ao fim dos meus dias. Mas em relação a outra pergunta que... Ao nível de literacia financeira e jurídica dos empreendedores. Sim, claro. Há muita coisa que nos é pedida em rondas de investimento, que se nós não tivéssemos literacia financeira, ficávamos um bocado, o que é que eles querem daqui? A probabilidade de teres um negócio pior aumenta exponencialmente, não é? Se soubermos ler o que é que está nos números é muito mais fácil, e se soubermos escrever os números mais fácil fica. Portanto, há aqui um equilíbrio. Juridicamente, sim, sem dúvida. Nós vamos, acredito eu, chegar a essa fase muito em breve, e vamos ter que ganhar essa literacia, vamos ter que nos socorrer de quem sabe, dos nossos amigos, dos nossos conhecidos, mas sim, é essencial. Mariana, concordas? Concordo. Concordo também, principalmente com a questão de ainda bem que estou em Portugal. A parte de Portugal é mesmo crucial para nós, porque nós no início tínhamos uma operação que era tudo menos escalável, era muito ainda baseada no pegar o telefone e falar com o cliente, porque não tínhamos dados suficientes para fazer envios. Portanto, no início, e ainda bem que estávamos só em Portugal, porque não tínhamos aquele boom de vendas que se tivéssemos, se calhar a marca já não existia, porque tinha corrido muito mal. Portugal é um excelente mercado para testar negócios. Acho que é um excelente mercado porque é muito controlado, é pequeno. E agora, é preciso ter a visão global desde o início. Não vamos justificar uma ronda de investimento ou o próprio negócio, mesmo sem haver investimento, só com Portugal, à partida. Portanto, eu acho que, havendo a visão global desde o início, Portugal é um excelente mercado de teste. Sobre a sofisticação financeira, também acho que devemos ser realistas. É chamar as pessoas certas, porque no nosso caso, então, nós tínhamos um professor que era o professor de Venture Capital do MBA, mais sofisticado do que ele não poderia ser, então chamámos-lo para a equipa. Ele tem uma pequena porcentagem da empresa e é a pessoa que, no fundo, nos faz aqui a due diligence de tudo o que seja entradas de investimentos. Que assim estão mais tranquilos e tem ali alguém que... É rodearmos das pessoas certas, não vale a pena estarmos a correr esse risco para mais à frente nos arrependermos.
Álvaro. Bem, relativamente a estarmos em Portugal, não há qualquer, eu não vejo qualquer desvantagem, ou seja, ter uma startup ou ter um negócio, ou fazê-lo crescer, é uma equação complexa, não é? E, portanto, há tantos fatores que contam que é preciso sabermos aproveitar o melhor de Portugal. E há muito este preconceito, Portugal é muito pequeno, Portugal não tem recursos, mas isso é uma desvantagem e uma vantagem. As pessoas têm que transformar isso numa vantagem. É muito simples. Eu vejo exemplos de vantagens de Portugal. O facto de sermos um país europeu conta muito, por exemplo, na relação que temos tido com a nossa experiência na Ásia. Ou seja, há muitos dos nossos parceiros que, quando nós dizemos, não, mas nós sabemos como é que funciona o mercado europeu, para eles isto abre portas logo, porque eles dizem logo, mas isso é o que nós não sabemos. Nós que temos a vontade, a força, a capacidade de investimento de ir para a Europa ou para os Estados Unidos, mas não sabemos como operar nesses mercados. Vocês sabem, isso é bom. E quando dizemos, não, depois há problemas legais, mas nós operamos a partir de Portugal, nós estamos completamente compliance com a lei americana, com a lei europeia, não há problema nenhum. Isso para eles é um descanso. Portanto, há aqui vantagens, o facto de sermos portugueses. Saber utilizar aqui saber utilizá-las. A dimensão a nosso favor, no fundo. Isto que a Mariana estava a dizer este mercado, se quisermos começar por testar em Portugal, é um mercado com uma dimensão interessante para começar, sem dúvida. Se fôssemos um mercado gigante, se calhar é mais difícil. Portanto, acho que é uma boa plataforma de testes para depois alavancar e passar. É necessário ter já essa visão global logo desde o início. Claro. E no nosso caso, por exemplo, nós, na verdade, começamos a crescer fora de Portugal. Os primeiros mercados onde tivemos uma base de utilizadores foi a Espanha, depois passámos para a América do Sul, um bocadinho a Europa, outros países da Europa, nunca foi Portugal. Neste momento, Portugal é o 25º país no nosso ranking. Portanto, não tem expressão desse ponto de vista. Mas isso não quer dizer nada. Podia ter sido um país importante e uma alavanca importante para o nosso negócio. Portanto, isto é um bocadinho de preconceito. As pessoas têm que acabar com isso, porque nós somos tão capazes ou melhores do que outros. Não há qualquer dúvida sobre isso. Relativamente às competências para fazer uma empresa e se a parte financeira e o know-how é importante, financeiro ou jurídico. É um ninho, porque, na verdade, se nós olharmos para grandes empresas de sucesso nesta era digital, os fundadores não tinham todas as valências e tiveram sucesso, não é? Portanto, isso não é preciso, não são ingredientes fundamentais. Se calhar vemos mais startups americanas, por exemplo, com alguém que é mais o geek, portanto, o técnico, e depois uma pessoa mais de sales e de comunicação, mas não é necessariamente essa fórmula única para ter sucesso, e muito menos jurídico ou financeiro. É ter esses recursos à disposição, essas competências à disposição, está bem rodeado, no fundo. Eu acho que chega aqui aquela ideia, nós não construímos startups neste modelo que estamos a criar em Portugal ou em qualquer parte do mundo, numa lógica do self-made man, isso já acabou, não é? E, portanto, nós só conseguimos fazer isso se pegarmos numa ou duas pessoas que têm vontade de fazer, ou três, que têm vontade de realmente levar um projeto por diante, têm algumas das competências e, logo possível, juntem essas competências aquelas que não têm. E, portanto, é alguém na área jurídica, alguém na parte financeira, porque isto é crítico para o negócio, e em cada fase do negócio há necessidades diferentes. Quer dizer, nem eu, nem nenhuma das pessoas que está aqui, nem nenhum fundador provavelmente tem as competências para fazer tudo. É impossível, literalmente. Portanto, temos é que ir buscar o melhor talento possível que tiver ao nosso alcance e com isso tentar crescer. Muito bem. Já, mas esta questão da literacia financeira, do conhecimento jurídico, é importante? Eu acho que o Álvaro disse tudo agora. Eu acho outra coisa também, que é muita desta parte do empreendedorismo são coisas que infelizmente não se ensinam. Ou seja, literacia financeira de facto ensina-se, parte legal ensina-se também, mas por exemplo, eu vim do técnico, acabei de tirar a minha tese de mestrado, vim do técnico, não fazia a mínima ideia do que é que estava dentro do term sheet, não fazia a mínima ideia do que é que estava envolvido em fazer a parte de contabilidade avançada que a empresa precisava, etc. E tive de aprender. E, portanto, eu acho que há uma parte que só se vai aprender quando se está no meio da situação. E a gente, podemos treinar. Eu não tenho um MBA. E eu acho que a educação que eu fosse tirar nunca me ia preparar para as coisas, na verdade, que são mais fundamentais, que é o que o Álvaro está a dizer, de um negócio que é ir arranjar clientes. E qual é o produto certo para esses clientes? E como é que se vai vender? E definir uma proposição de valor. E como é que é a go-to-market strategy? E essas partes todas, nós podemos lê-las 100 vezes num livro, mas de facto ir fazer, não há nada como ir fazer para aprender como é que se faz isto. Esse conhecimento teórico é importante, mas mais importante é a prática. Não, eu acho que a vivência do dia-a-dia e aprender as competências-chave. Vi há uns tempos um estudo, acho que era de Stanford e tudo, e dizia que empreendedorismo mesmo, ou seja,
estar nestes pontos em que nós estamos os 4 não é algo que se leia, não é algo que se aprenda sem fazer. Só se vai aprender a fazer e é assim que nós vamos levar bofetadas e erros e denials e vamos ter de persistir. E isso é algo que é único. E, portanto, eu aplico isso a tudo o resto. E se eu precisar de ir aprender, vou aprender uma coisa. E se eu não conseguir, ou se eu perder muito tempo a aprender, vou arranjar alguém que faça melhor do que eu. E acho que esse também é o truque disto tudo. Sim, é o que eu acho. Muito bem. Nós temos ainda 2 minutos e eu pedia a cada um 30 segundos que me dissessem qual é a vossa visão para o vosso projeto. Onde é que querem estar daqui a 5 anos? Nós queremos revolucionar a forma como os carros elétricos são carregados e deixar de olhar para os carros como sendo carros de combustão e passar a ser carros efetivamente elétricos. Muito bem. Eu gostava de ter métricas sobre quanto é que nós estamos a otimizar a capacidade disponível dos veículos, dos transportadores, que essa foi a nossa visão inicial e, entretanto, fomos para outras coisas para podermos pagar as operações, entre aspas, mas gostava já de ter métricas de poupança, de combustível e de tempo, etc. Muito bem. Alba? Eu já disse no início que o nosso objetivo em 2021 estamos em 1.000 milhões Não, mas de isto é 10 devices. anos. Isto é 10 anos, até 10 anos, 2028. 3 milhões, 3 mil milhões. Então, temos este objetivo a 2021 e o que vemos e o que queremos é também democratizar e tornar mais aberta a indústria das aplicações. É uma indústria que está muito fechada porque há um duopólio no mercado a nível global e que beneficiaria muito com a inovação de empresas mais pequenas e todos beneficiariam. O consumidor, mas também os vários parceiros a nível de negócio. Hoje vemos muitas empresas que não conseguem monetizar apps, sei lá, os fabricantes, por exemplo, a Samsung, muito dificilmente consegue monetizar apps porque há estas duas empresas que controlam o mercado. Gostaríamos que este mercado fosse mais aberto e mais participado e mais inovador. Muito bem. Já. Eu até estava a ver se estavam aqui a gravar, porque 10 anos de facto é muito no mais infinito. Nós não fazemos a mínima ideia que vai acontecer em 10 anos. Mas eu em 10 anos. Eu disse 5 anos, por acaso. Disseste? Agora Ok, que me estava a 5 é mais 5. Mas podes dizer a 10. Mesmo assim não gravem. Mas o meu ponto é, eu acho que, bem, há 10 anos eu gostaria de pensar na Codacy como uma empresa grande, líder de mercado e já com perspectivas de se tornar pública. Esse é o meu sonho para 10 anos. Para 5, early leader do mercado também, já com várias dezenas de milhões de revenue, ou, não, 5 anos, mais de 100 milhões de revenue. E temos impacto real na maneira como as pessoas programam e põem produtos no mercado. Queremos que cada VP of Engineering que esteja a planear um projeto de software pense na Codacy como uma solução óbvia para otimizar e desenvolver software de muita qualidade. Muito bem, muito obrigado a todos e boa sorte para os vossos projetos. Muito obrigado. E nós terminamos aqui. Muito obrigado.